Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Estou com muita saudade de todos vocês. Bem, aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado no roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai falar sobre o período composto por subordinação, tá? O capítulo 10, página 107. Vamos lá? Capítulo 10, página 107. Ok? Bom, mas o que seria, né, um período composto? Então eu trouxe aqui, né, uma definição. Período composto, pessoal, é quando apresenta mais de uma oração. Quando nós temos mais de uma oração, significa que nós temos um período composto. Se nós, né, encontrarmos uma só oração, né, aí nós temos um período simples, tá? Agora, se nós encontrarmos mais de uma oração, aí nós chamamos aquele período de período composto, ok? Bom, é composto por subordinação. Vamos ver por que o período é composto por subordinação? Quando apresenta orações que são dependentes uma da outra. Quando eu digo dependentes uma da outra, eu estou me referindo à oração principal e à própria oração subordinada. Ou seja, quando eu tenho essas orações que são dependentes uma da outra, né? Quando são dependentes uma da outra, né? Significa que não tem sentido completo, se caso, né, elas forem lidas separadamente, ok? Então, elas são dependentes uma da outra, né? Quando não possuem sentido completo, se forem lidas isoladamente, né? Separadamente, ok? Por isso que a oração, né? No caso, é por isso que o período ele é chamado de composto por subordinação, tá? Bom, dentro da classificação do período composto por subordinação, existem três tipos de orações, tá? Três tipos de orações subordinadas. São elas: orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Então, nós temos três tipos de orações subordinadas, tá, pessoal? Isso dentro do período composto por subordinação, ok? Só que aqui, no capítulo 10, página 107, página 108 também, nós iremos estudar somente as orações subordinadas substantivas, ok? Foi? Bom, sendo assim, vamos conhecer, né, melhor essas orações subordinadas substantivas. Vamos lá? Eu trouxe a definição para vocês, né? Vocês já sabem, né, por que o período, né, composto, ele é chamado de período composto por subordinação, né? Que eu falei no início, né, no início da aula. Agora que nós já sabemos que o período composto por subordinação, ele possui três tipos de orações subordinadas, né? Então agora nós vamos conhecê-las melhor. Vamos começar, né, aos poucos. Aqui no capítulo 10, como eu já falei anteriormente, nós iremos abordar somente o estudo voltado, né, para a oração subordinada substantiva, ok? Bom, dentro da classificação das orações subordinadas substantivas, tá? Existem 6 tipos, tá? 6 tipos de orações subordinadas substantivas, né? 6, né? Existem 6. Só que aqui no capítulo 10, nós só iremos estudar primeiramente as 3 primeiras, ok? Depois nós vamos estudar as outras 3, ok? Então vamos lá, vamos conhecer primeiro, vamos saber a definição do que é uma oração subordinada substantiva. Vamos lá? Bom, as orações subordinadas substantivas são aquelas orações que possuem papel de substantivo e podem exercer as funções sintáticas
de sujeito, predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Perceberam? Nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, né? Ou seja, dentro do estudo das orações subordinadas substantivas, né, nós vamos trabalhar as funções sintáticas. Essas 6 funções sintáticas, ok? Só que, como eu falei anteriormente, no capítulo 10, nós só iremos estudar, né, somente 3. Depois, nós vamos estudar as outras 3, ok? Vamos começar, então? Bom, deixa eu comentar sobre isso. As orações subordinadas substantivas, elas sempre serão introduzidas pelas conjunções integrantes, né? Quais seriam essas conjunções integrantes? São elas, as conjunções integrantes que e se. Então, vocês podem perceber que nós vamos encontrar, né, ao longo desse caminho, né, algumas orações subordinadas substantivas, né, introduzidas, né, por uma dessas 2 conjunções integrantes, ou a conjunção integrante que ou a conjunção integrante se, ok? Se, ok? Bom, vamos lá? Vamos começar, né, falando da primeira oração, né, subordinada substantiva. Eu vou mostrar para vocês, como vocês já viram anteriormente, né, que nós temos 6 tipos, né? Então, são elas: subjetiva, né, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva e completiva nominal. Vamos começar falando sobre a subjetiva, tá? A oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos ver? Bom, essa oração subordinada substantiva subjetiva, ela recebe esse nome, pessoal, quando a oração ela exerce um valor de sujeito, tá? Olha a função sintática dela, ó. Quando ela exerce o valor, né, sintático de sujeito da oração principal, ok? Então, nós podemos observar que essa ocorrência, né, se dá justamente quando a oração principal é formada por uma dessas 4 situações aqui. Vamos ver a situação da letra A? Quando os verbos se apresentam na voz passiva analítica, tá? Isso na oração principal. Vamos ver aqui? Olha o primeiro exemplo. Foi combinado que Edu participaria do teste. Então, vamos separar primeiro essa oração? Foi combinado que Edu participaria do teste. Quem é a oração principal? A oração principal, pessoal, é essa oração aqui, ó. Foi combinado. Essa é a oração principal. Bom, quem é a oração subordinada substantiva? A oração subordinada substantiva, pessoal, ela começa a partir da conjunção integrante que. Vocês lembram que eu falei anteriormente? Que toda oração subordinada substantiva, ela sempre é introduzida pela conjunção integrante que ou se. Então, olha o que aqui. Esse que é uma conjunção integrante. Então, é a partir dessa conjunção integrante que começa a minha oração subordinada substantiva, ok? Então, que Edu participaria do teste é a minha oração subordinada substantiva, ok? Até aí? Então, foi combinado, é a oração que está antes do que. Então, é a oração principal. A partir da conjunção integrante que é que começa a minha oração subordinada substantiva. Até aí, tudo bem? Então, vamos classificá-la agora. Por que essa oração subordinada substantiva ela é classificada como subjetiva? Simples. Porque essa oração subordinada substantiva, que Edu participaria do teste, ela está exercendo a função sintática de sujeito, tá? Da oração principal. Mas como que eu sei disso? Bom, vamos lá? Na oração principal está dizendo assim, foi combinado, só isso. Eu tenho verbo aqui na voz passiva analítica, foi combinado. Ou seja,
eu tenho uma locução verbal, né? A união de duas formas verbais, né? Composta por um verbo auxiliar, né? A forma verbal foi, mais a forma verbal combinado, que está no particípio, não é isso? Então, aqui eu tenho verbos na voz passiva analítica. Então, eu pergunto a vocês, tem algum sujeito na oração principal? Não, não tem, não apresenta sujeito na oração principal, ok? Então, foi combinado que Edu participaria do teste. Ou seja, Edu está dentro da oração subordinada substantiva. Sendo assim, né, Edu, por ser um substantivo próprio, né, ele está atuando, né, na função sintática de sujeito da oração principal, que no caso não tem sujeito. Na oração principal só tem o quê? Só tem a forma verbal, só tem só os verbos na voz passiva analítica. Foi combinado, mas não apresenta sujeito. O sujeito, no caso, Edu, né, que está lá na oração subordinada substantiva, ele, como substantivo próprio, ele está atuando, tá, na função sintática de sujeito da oração principal. Né, da oração principal foi combinado. Então, aqui, né, eu posso dizer que a minha oração subordinada substantiva, que Edu participaria do teste, exerce a função sintática de sujeito em relação à oração principal. Sendo assim, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tá bom? Outro caso. Letra B. Verbos na voz passiva sintética. Então, vamos ver aqui. Olha o exemplo. Sabe-se que Edu e Felipe eram amigos. Vamos separar aqui as orações? Bom, quem é a oração principal? Sabe-se. Só isso. É a oração principal. Da conjunção integrante que em diante, começa a minha oração subordinada substantiva. Ok? Porque eu disse que toda oração subordinada substantiva, ela é sempre introduzida por uma conjunção integrante. Né? Pode ser a conjunção integrante que ou se. Bom, eu tenho a conjunção integrante que aqui. Então, é a partir da conjunção integrante que inicia a minha oração subordinada substantiva, ok? Então, que Edu e Felipe eram amigos. Então, aqui eu tenho a minha oração subordinada substantiva, ok? Sabe-se, está lá na oração principal, né? Vamos analisar. Tem algum sujeito? Não tem. Sabe-se, sabe-se. Não sei quem é que sabe. Alguém sabe, mas eu não sei quem é esse alguém. Então, aqui não consigo identificar o sujeito, ok? Então, vocês perceberam que o verbo, né, saber aqui está na voz passiva sintética? Como que eu sei que um verbo está na voz passiva sintética? Porque ele está acompanhado da partícula se, né? Sabe-se, né? Sabe-se. Então, esse se aqui, né, já sinaliza que meu verbo está na voz passiva sintética, né, pessoal? Bom, então aqui na oração subordinada substantiva, que Edu e Felipe eram amigos, eu tenho, né, dois substantivos próprios, Edu, né, e Felipe, certo? Então, eu tenho aqui dois substantivos, né, atuando, né, na função sintática de sujeito da oração principal, né? Inclusive, aqui eu tenho até um sujeito composto, né? Tem dois núcleos, Edu e Felipe. Então, eu tenho aqui, né, esses dois substantivos próprios atuando na função sintática de sujeito da oração principal, que não tem sujeito nenhum, né? Então, aqui eu tenho que Edu e Felipe eram amigos, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Terceira situação, em que vocês vão encontrar também, né, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Quando encontramos verbos de ligação mais predicativo do sujeito dentro da oração principal. Vamos ver um exemplo? É importante que os alunos andem juntos. Vamos separar essas orações? Quem é a oração principal? É importante, ok? É importante, é a minha oração principal. Que os alunos andem juntos é a minha oração subordinada substantiva, ok? Porque está introduzida pela conjunção integrante que, ok? Então, vamos analisá-la agora? Bom, dentro da oração principal tem é importante.
Esse é, concordam comigo que é o verbo de ligação? Sim, é o verbo ser flexionado no presente. Então é um verbo de ligação. Concordam? A palavra importante atua como predicativo do sujeito, tá? Importante seria uma qualidade atribuída ao sujeito, não é isso? É um predicativo. Então, tem algum sujeito dentro da oração principal? Não. Eu não sei o que é importante. O que é importante, pessoal? Que os alunos andem juntos. Então, perceberam que dentro da oração subordinada substantiva, nós temos a presença do substantivo comum, os alunos, no caso a palavra alunos. Alunos é um substantivo comum que está atuando na função de sujeito da oração principal, né? É importante que os alunos andem juntos. Então, alunos aqui, por ser um substantivo comum, está atuando na função de sujeito em relação à oração principal, que não tem sujeito nenhum. Então, sendo assim, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva também, ok? Que os alunos andem juntos. Foi? Último caso. Vocês também vão encontrar uma oração subordinada substantiva subjetiva. Desculpa, a oração subordinada substantiva subjetiva, quando lá na oração principal, né, encontrarmos verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui o exemplo? Convém que os alunos se ajudem. Vamos primeiro separar as orações. Quem é a oração principal? Convém, só convém. Da conjunção integrante que em diante é a minha oração subordinada substantiva, tá? Que os alunos se ajudem. Então, aqui eu tenho a minha oração subordinada substantiva, ok? Então, vamos analisar agora a oração principal? Convém. Convém é um verbo intransitivo, né? Que está na terceira pessoa do singular, correto? Convém, né? Convém o quê? Que os alunos se ajudem. Então, o substantivo alunos, que está lá na oração subordinada substantiva, ele atua na função sintática de sujeito da oração principal, porque na oração principal não tem sujeito, pessoal. Então, é assim que o substantivo, né, que está dentro da oração subordinada substantiva, ele atua apresentando essas funções sintáticas. Aqui no caso, ele atua na função sintática de sujeito pelo fato da oração principal não apresentar sujeito. Então, convém que os alunos se ajudem. Então, que os alunos se ajudem, eu vou chamar de uma oração subordinada substantiva subjetiva, pelo fato do substantivo alunos, né, estar desempenhando a função sintática de sujeito da oração principal, que no caso não tem sujeito, né, só tem o verbo intransitivo convém, que está na terceira pessoa de singular, ok? Trouxe outro exemplo. É fundamental que você chegue antes à reunião. Então, é fundamental que você chegue antes à reunião. Quem é a oração principal? É fundamental. Onde está a minha oração subordinada substantiva? Que você chegue antes à reunião, ok? Porque ela está introduzida pela conjunção integrante que. Até aí, tudo bem? Dentro da oração principal tem sujeito? Não. Eu disse é fundamental. Eu tenho verbo de ligação, né, que é a forma verbal é, né, que é o verbo ser flexionado no presente, né, é, e tenho o meu predicativo do sujeito fundamental. Só isso. Mas a minha oração principal não tem sujeito. Então, é fundamental que você chegue antes à reunião. Então, essa palavra você está atuando, né, na função sintática, está atuando na função sintática de sujeito da oração principal. É fundamental, ok? Sendo assim, que você chegue antes à reunião é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Vamos agora para a segunda classificação das orações subordinadas substantivas. A segunda, que nós vamos ver agora, é a objetiva direta. Vamos ver aqui, pelo nome a gente já sabe, né? Objetiva direta vai trabalhar a função sintática de objeto direto. Vamos ver aqui, possui valor de objeto direto do verbo que está lá na oração principal. Foi? Observem aqui o exemplo.
desejo que vocês sejam felizes. Vamos separar primeiramente as orações? Quem é a oração principal? Desejo. Essa é a oração principal. Do que em diante vai ser a minha oração subordinada substantiva, ok? Porque o que é a conjunção integrante. Então, que vocês sejam felizes é a minha oração subordinada substantiva. Foi até aí? Agora vamos analisar a oração principal. Desejo. Quem é que desejo? Eu. Então tem sujeito, só que o sujeito está oculto, concordam? Ele está implícito, né? Está elíptico, ele não aparece, mas eu consigo descobrir quem é o sujeito, né? Eu desejo, pela desinência verbal aqui, né? Pela forma verbal também. Eu desejo, né? Só que o eu não aparece, mas tem sujeito. Beleza. Eu sei que a oração principal tem sujeito. Ótimo. Então, eu já não vou poder chamar essa oração subordinada substantiva de subjetiva. Já não posso mais chamar. Eu vou chamar de objetiva direta por quê? Porque eu vou analisar o verbo que está na oração principal. Quem é esse verbo que está aqui dentro da oração principal? É o verbo desejar, né? Eu desejo o quê? Vou fazer a perguntinha para o verbo. Eu desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Perceberam que o verbo desejar não exigiu preposição? Não exigiu preposição. Todas as vezes que o verbo estiver dentro da oração principal, acompanhado do seu sujeito, e esse verbo, né, não exigir preposição, nós vamos falar que esse verbo é um verbo transitivo direto. Sendo assim, a oração subordinada substantiva, que vocês sejam felizes, vai atuar na função sintática de objetiva direta, de objeto direto, da oração principal. Por quê? Porque quando eu perguntei assim, ó, eu desejo, aí vocês perguntaram, desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Perceberam que toda essa oração subordinada substantiva, que vocês sejam felizes, está completando a ideia, né? O sentido do verbo desejar que está lá na oração principal. Então, todas as vezes que a minha oração subordinada substantiva completar o sentido de um verbo que está presente lá na oração principal, essa oração subordinada substantiva, ela vai estar atuando na função sintática, né, de complemento verbal. No caso aqui, se o verbo desejar é um verbo transitivo direto, a minha oração subordinada substantiva vai atuar na função sintática de objeto direto também. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Porque ela está completando o sentido do verbo que está lá na oração principal, que é o verbo desejar. E esse verbo é transitivo direto. Ok? Vamos agora para mais uma. Objetiva indireta. É a terceira classificação das orações subordinadas substantivas. Ok, pessoal? Bom, como o próprio nome diz, né? Possui valor de objeto indireto do verbo que está lá na oração principal. Só que agora ela vai aparecer iniciada por uma preposição. Vamos ver aqui o exemplo. O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Então vamos separar as orações. Quem é a oração principal? O gerente precisa. Essa é a oração principal. Né? Que esteja tudo em ordem é a minha oração subordinada substantiva, ok? Só que tem um detalhe. A preposição de aparece ao lado da conjunção integrante que. Todas as vezes que isso ocorrer, a preposição fica junto com a conjunção integrante, ok? Fica junto lá na oração subordinada, ok? Então vamos lá. Eu já sei que a oração principal, o gerente precisa. Agora vamos lá, vamos analisar a oração principal. Possui algum sujeito? Sim. Quem é o sujeito da oração principal? O gerente. Beleza. Bom, tem verbo? Tem. Vamos analisar esse verbo? Vamos. O gerente precisa, né? O gerente precisa de quê? Olha a pergunta que eu estou fazendo agora, ó. De quê?
Perceberam que eu coloquei agora uma preposição? Exigiu preposição, ó. O gerente precisa. O gerente precisa de quê? Olha a perguntinha. De quê? Olha a resposta. De que esteja tudo em ordem. Ok? Então, a oração subordinada substantiva de que esteja tudo em ordem está completando o sentido, né, do verbo precisar, que está lá na oração principal. Ok? Bom, já percebi que o verbo precisar exigiu preposição. Se exigiu preposição, o verbo precisar aqui é um verbo transitivo indireto. Logo, toda a minha oração subordinada substantiva, ela vai estar atuando na função sintática de objeto indireto também, tá? Pela presença da preposição, pessoal. E também por estar, né, completando o sentido do verbo precisar, que está lá na oração principal. Então, por isso que eu vou classificar a minha oração de que esteja tudo em ordem como oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Só isso. Ok, pessoal? No próximo vídeo, né, da próxima semana, nós estaremos dando continuidade a esse estudo, tá? Aqui no capítulo 10, tá, nós só vamos trabalhar essas três primeiras classificações das orações subordinadas substantivas. Na próxima aula, nós vamos estudar as outras três classificações, ok? Bom, encerramos aqui o capítulo 10, tá bom? Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para marcar a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!